Vamos lá, diz assim, irmãos. 4. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. Tem uma Bíblia que tem Terá. Depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas gerações de que, irmão? De Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã gerou a Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Uz dos caldeus, estando Tera seu pai ainda o que, irmão? Vivo. Qual é a pior coisa para um pai? É enterrar o que, irmão? Pior coisa para os pais é enterrar o que? Filhos. E aqui, irmão, ele enterrou, né? Harã morre. E quando Harã morre, Tera o que, irmão? Enterra Harã. Então veja, irmão, e a pior coisa, irmão, é você estar no local que o filho o quê? Morreu. As lembranças vêm, as lembranças vieram. E aí, Tera, ele já não vê mais aquele local propício para ele o quê? Ficar, para ele morar. Ali ele tem lembrança de que o filho corria, passeava e tal, e estava brincando, tal. Daqui a pouco o filho o quê, irmão? Puf, morre. Então ele quer o quê, irmão? Sair dali. E qual é o plano que ele faz para ele sair dali? Para onde ele quer ir? Vamos lá, para onde? 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Uz dos caldeus para ir à terra de que, irmão? De Canaã. E foram até Harã, onde o que, irmão? Onde o que? Ficaram. Qual é o caminho que ele é para ele ir? Para onde? Canaã. Eu estava falando no domingo passado uma coisa. Quando eu ia para Santo Antônio de Jesus, eu passava por diversas cidades. Mas o meu caminho e o destino que eu estava indo era para onde, irmão? Santo Antônio de Jesus. Mas eu passava o que, irmão? Governador Mangabeira, Conceição do Almeida, passava ali, irmão, por Cruz das Almas e outra cidadezinha. Mas eu até podia parar, mas o meu destino era ir para onde? Santo Antônio. Quando você começa uma obra, você não pode o que, irmão? Parar. Muitos começaram e hoje o que, irmão? Pararam. Quanto cristão, irmão, você vê longe, distante do que, irmão? Da obra de Deus. Porque começaram e não progrediram, pararam. A caminhada, irmão, do cristianismo, eu e você vamos encontrar tentações, privações. Daqui para Santo Antônio de Jesus eu vou encontrar, talvez o que, irmão? Acidente. Eu vou encontrar bloqueio de cidade, nas ruas. Talvez eu possa encontrar o que, irmão? Um acidente que parou todo o trânsito, mas eu quero o que, irmão? Chegar. Vou encontrar engarrafamento, aqueles caminhões andando devagarzinho, mas eu quero o que, irmão? Chegar. E para nós chegarmos, nós não podemos o que, irmão? Parar. Para nós alcançar o objetivo, nós temos o que, irmão? Que ir até o quê? Final. Quantos relacionamentos, irmão, começaram, mas o quê? Parou. Quantos casamentos foram rompidos? Quantos, meu irmão, namoros foram rompidos? Porque não levaram até o que, irmão? Final. Não levaram. E não colocando Deus diante de você, irmão, nesse seu relacionamento, e não colocando Deus nos seus planos, a tendência lá da frente é o que, irmão? Parar. É parar. Então eu tenho o que, irmão? Que continuar. Eu estava falando o seguinte no domingo passado. Eu já tive vontade de parar diversas vezes. Diversas lutas já veio, problemas já vieram, perseguições, angústia, mentiras, irmão, contra mim, contra falsidade, mas eu não paro. Por quê, irmão? Porque o meu alvo é quem? É Cristo. E se o nosso alvo for Cristo, tudo que vai acontecendo na sua vida, você vai deixando para onde? Para trás. E vai prosseguindo. Então, quantas pessoas, irmão, você vê que tem pessoas que começou o quê, irmão? Vou estudar medicina, quero ser o quê? Médico. Aí o cara vai lá, irmão, começa a estudar, daqui a pouco, de madrugada, é livro um em cima do outro, é livro para lá, é livro para cá, o cara fala, que nada, isso não é para mim não, vou procurar uma coisa o quê? Mais fácil.
Durante 2 anos ele estava o que, irmão? Com todo o gás. No 3º ano já começou o que? Se esfriar. No meado do 3º ano, irmão, já parou tudo. Ah, não vou mais não, dá falta mais 4 anos. Isso demora demais. Vou procurar outro. Aí vai o que, irmão? Procura. Aí começa de novo, mas não vai até o quê? Até o final. Ah, eu quero ser agora, o que é que você, o que é que você? Ah, você tal. Aí vai estudando, irmão, e vai deixando as coisas ficando para onde? Para trás. Não prossegue. E a pior coisa é o que, irmão? É parar. O que é que Tera fez? Parou. Onde é que ele para? Em Harã. E esse nome Harã lembra de quem, irmão? Do filho que morreu. Mas ele para naquela cidade. E parando ali, a obra, ele não vai o que, irmão? Terminar ela. Porque o caminho é o que? Canaã. Veja, imagine, irmão, quando Noé começou a fazer a arca. Ele começa, e quando ele começa, todo mundo, que irmão? Fica zombando, todos brincando, todo caçoando dele. É maluco, um dia de sol desse, o cara está dizendo que vai chover. E naquele tempo, irmão, a chuva ainda não tinha caído sobre a terra. Toda a terra, ela era o que, irmão? Ela era o que? Molhada, ou arregada, com o que, irmão? Com o ovário. Não chovia. Então falar de chuva lá, era uma coisa que ninguém tinha o que, irmão? Conhecido. Ninguém tinha conhecimento. Eu pergunto, algum de nós aqui já fomos no céu? Quem já foi ao céu aqui, levante a mão. De vez em quando parece um maluco aí dizendo, já fui no céu e voltei. Eu digo, o dia que eu for, não volto. Eu fico lá mesmo. O dia que eu for, me deixa eu aqui mesmo. Imagine Lázaro, hein, irmão? Lázaro morreu, né? Já estava perto de quem, irmão? De Jesus. Ou de Deus. Lá no trono de Deus, daqui a pouco ele ouve o quê? Uma mensagem, Lázaro, vem para o quê? Vem para fora. Aí Lázaro fala, vem alma, vem de novo, entra no corpo, você está chamando você para fora. Meu irmão, se é eu digo logo, não, Jesus, pode deixar, já estou aqui na glória do Senhor, não quero voltar mais não. Irmãos, está igual o menino, né? Diz que nasceu um filho gêmeo. E aí, irmão, nasceram gêmeo, quando pensou que não, aí saiu o primeiro. E aí o médico aí teve que dar uma tapinha, porque, irmão, para ele chorar, não é isso que faz, né? O menino nasceu calado aí. Quando eu dei um tapinha para o menino chorar, disse que agora não pode não, né? Se fizer isso é processo. O médico está espancando aqui fora. Aí disse que quando ele deu tapinha para o menino chorar, o outro gritou, meu irmão, não saia não, que aqui fora estão cobrindo a madeira, viu? Nós, irmão, somos chamados. E quando Cristo te chama, Ele não chama você para parar. Ele não lhe dá, irmão, paradas. Ele dá o que, irmão? Para você abastecer nas suas paradas. E como é meu abastecimento? É no seu quarto orando. Como é meu abastecimento? É na sua, o que, irmão? É na sua lá, no seu quarto, no seu banheiro. É você conversando com Deus. Onde está o seu abastecimento? Supomos, eu saio daqui, irmão, pastor Antônio, às vezes o combustível não vai dar. O que é que eu tenho que fazer? Parar no meio do caminho para o que, irmão? Abastecer. Então a mesma coisa, o cristão, ele tem que abastecer sua vida na caminhada do que, irmão? Para Canaã, para o reino de Deus, irmão, para a vida eterna. E se você, irmão, vai caminhando para a vida eterna e não abastece da Bíblia, não se abastece lendo, não se abastece orando, buscando, você o quê? Para. Você para. O abastecimento para o cristão continuar é o que, irmão? Leitura e oração. Leitura e oração. Se não tiver leitura e oração, você vai parar uma hora ou outra no meio do caminho. Por quê? Porque as tentações vêm, as privações vão vir, os desejos vão vir, as vontades vão vir, mas se eu não permanecer, eu o quê? Eu paro. Por isso que Jesus falou, Paulo disse, uma coisa fácil que, irmão, e a buscarei, esquecendo das coisas que para trás fica e olhando para onde? Para o alvo. Se eu não olhar para o alvo, eu vou o quê? Parar. Se eu não olhar para o alvo, eu vou o quê? Desistir. E eu não posso o quê, irmão? Desistir. Quando Noé, ele começa a fazer a arca, como eu estava falando com você, ó maluco, doido, esse doido está dizendo que vem o quê? Que vem chuva. O que é isso que ele está dizendo? Chuva, chuva. Imagine Noé, estou fazendo a arca porque Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar muitas águas. E aí? E quando você sai hoje para você falar do evangelho? Você fala o quê? Jesus vai voltar.
Todo mundo quer, irmão? Esse mundo vai o que? Se acabar. Quem se acaba é o povo, minha irmã. Se acaba, deixa de ser besta. É o mundo que acaba. Que diabo nada, meu irmão. Quero curtir minha vida. Negócio de diabo, quero curtir enquanto estou novo. Depois que eu morrer, puf, acabou. Essa é o que, irmão? É a história das pessoas lá fora, quando nós falamos o que, irmão? Que Jesus vai o quê? Voltar. Que ele vai voltar. Que ele vai levar aqueles que estão, que, irmão, buscando, lutando por ele. Na caminhada. Então Moisés está lá, e quando pensa que não, irmão, Moisés começa a trabalhar, tapum, tapá, tapum para lá, prego para um lado, prego para o outro, martelo para um lado, martelo para o outro, serrote para um lado, serrote para o outro, vê madeira, carrega madeira, daqui a pouco, pum, 100 anos, a arca estava o que, irmão? A arca estava pronta, 100 anos, ele perseverou em fazer o que? A arca. E eu te pergunto, quantos anos tem que ter no evangelho? Como é que está a sua arca? Se hoje Jesus te chamar, tem como você entrar na arca? Se ele olhar para mim, olhar para nós, dizer assim, entra na arca, será que nós temos condições? A Bíblia diz que o noivo veio, né? À meia-noite você ouviu o quê? A voz do noivo. E quantos ficaram de fora? Quantos, irmão? 5. 5 que, irmão? Entraram. Há alguns pregadores que falam ali que eram as igrejas. Se você observar, irmão, as 10 virgens não era igreja. Jesus não tinha 10 noivas. Jesus tem uma noiva. É uma noiva, é uma igreja. Ele não tem 10, é uma. Se você for ler o texto, você vai entender. Ali eram mulheres se preparando, o que, irmão? Para se casar. Mas tem muita narrativa para falar isso. Um dia eu vou pregar sobre isso. E aí você vai entender que não era 10 igrejas. Ali há 10 igrejas, não pode ser 10 igrejas. Jesus só tem uma noiva. É uma noiva. Uma noiva. 10. Há muitos pregadores que discutem muito isso. Mas eu creio que Jesus tem só uma noiva. E ele não vai pegar 5, cuidar de 5 e deixar 5 dele. Não, a igreja de Cristo ela vai subir. Então nós temos que o que, irmão? Nós temos que o que? Depois eu falo sobre isso mais. Então nós temos que continuar e não parar. Veja, quantas vezes, irmão, você começa. Tem gente que só vou ler a Bíblia. O que, irmão? O dia, vou ler a Bíblia toda. Eu estou no propósito de ler a Bíblia toda. Aí começa. Pá. Aí quando eu pego o Salmo 119, misericórdia, que salmo é esse? Ah, meu Deus do céu. Eu estou relendo de novo, talvez algumas páginas, alguns versículos de Jeremias. Aí quando antes de eu trabalhar, eu oro e leio a Bíblia. Aí, poxa, meu irmão, quando eu estou atrasado, que cai 3 páginas, eu digo, meu Deus do céu, mas eu tenho que ler. E aí eu vou lendo, irmão, porque eu gosto de ler e parar para entender. Mas, poxa, é grande, irmão. E o Salmo 119, que, irmão, parece que amanheceu o dia lendo. Então veja, mas quantas pessoas que colocaram isso, mas não foi até o quê? O final. Ah, poxa, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso buscar Deus, eu vou ser agora um servo de Deus, eu vou ser uma serva, não vou parar, não vou desanimar. Mas no meio do caminho vem o quê? Paradas para você. E você começa a parar e não liga mais o que, irmão? O carro. Para naquele local e fica o quê? Parado ali. Ah, que é bonito, eu vou parar um pouco. Aí para. Quando pensa em pegar de novo, meu irmão, você já perdeu um bocado de quê? De tempo. Já perdeu tempo. Porque quando nós paramos para começar, é uma grande o que, irmão? Dificuldade. Você tem que vencer o desânimo, tem que vencer as forças que oprimiram, tem que vencer, irmão, aquela vontade de que você não tem mais para voltar, de se entregar, poxa, voltar a orar de novo, voltar a buscar de novo, irmão. O melhor é você se arrastando, mas não parar. Não parar. E quando Noé, ele faz a arca, o dilúvio o quê? Puf, caiu. Deus fala o quê? Noé, entra tu e sua família para a arca. Noé o quê, irmão? E aí começa a botar um bocado de bicho. Imagina, irmão, aquele pessoal olhando assim, ó, onde é que vai esses bichos todos? Entrando na arca, aquele maluco fez a arca. Imagina, passa na sua cabeça aí, irmão. A vaca lá, a vaca e o boi entrando. A pessoa, irmão? E entra um bicho, entra outro. E ali, irmão, nós vamos observar o seguinte, pelo amor de Deus, irmão. Não era aqueles bichos enormes não, viu, irmão? Porque tem gente que pensa que levou os grandão. Não, irmão, levou animais pequenos, filhotes. Porque dentro da arca ele foi o quê? Desenvolvendo, crescendo.
Crescendo. Então assim o que, irmão? A nossa vida. Quando nós, irmão, quando Deus nos chamar, aonde nós estamos? Qual caminho nós estamos, irmão? Precisamos estar o quê? De ouvidos, o que, irmão? Atento. A voz de quem? A voz de Deus. Precisamos ter uma vida, irmão, voltada, uma vida espiritual voltada para o chamado de quem? De Deus. E quando eu falo, irmão, quantas pessoas, aquela mãe fala assim: minha filha, você não sabe o que quer. Você estudou medicina, agora parou. Meu filho, você estudou agora para ser um advogado, está parando. O que você quer da vida? Porque todos que começam não podem o que, irmão? Parar. Então Tera, ele parou o quê? Onde é que Tera parou? Harã. Era para ele ir para onde? Canaã. E quando você tem um chamado, você não vai, Deus o que, irmão? Chama outro. A vontade de ir para Harã não foi de Deus para Tera, mas a vontade de Deus para Abraão era ele ir para onde? Para Canaã. A vontade de Tera ir para Canaã não foi de Deus, mas Deus quer que Abraão vá para onde? Vá para Canaã. Todos que param, Deus vai falar com aqueles que querem o que, irmão? Continuar. Deus vai falar. Eu sempre falo o seguinte, irmão. Hoje nós temos aqui mais 3 pregadores. O dia que eu não posso ouvir, irmão, os 3 vai se decidindo. Eles estão aí pronto para o que, irmão? Para pregar. Então antigamente era eu sozinho, eu tinha que trabalhar e tal. E hoje não, irmão. Hoje eu falo: prega aí que eu não vou hoje não. Prega aí que daqui a pouco eu vou chegando tarde. E eles vão o que, irmão? E aí nós vamos escalando tal, para pregar, para ninguém ficar sem o que, irmão? Sem pregar. Umas terças, umas quintas, às vezes eu prego. Então veja, então ele entra, e quando todo mundo entra, irmão, o que é que cai? O que é que cai lá? Cai o quê? O dilúvio. Ninguém estava o quê, irmão? Esperando. E o dilúvio o quê? Pá, caiu. Vai ser a mesma coisa, irmão. A mãe está lá lavando como é o nome? Os pratos, daqui a pouco, some. Sumiu. Aí você está lá, irmão, o marido, sumiu. Está o filho lá, sumiu. Aí aquela pessoa, irmão, que a gente falou sempre de Jesus, vai procurar: mãe, cadê você, mãe? Só encontra o que, irmão? A roupa. Por quê? Porque eles não estão crendo que Jesus vai o que, irmão? Voltar. E aí, não, mas eu vou curtir minha vida, eu vou viver minha vida, depois eu venho para Jesus. E vem cá, Jesus quer bagaço, ué? Nós temos, irmão, que se voltar para quem? Para Ele. Temos que se dedicar para Ele. Temos que nos empenhar para servir a quem? A Cristo. E aí ele o que, irmão? Ele para. Um homem que não parou, um homem que continuou, mesmo tendo diversos obstáculos, mesmo tendo diversas barreiras. Vamos lá? Volta lá, vamos lá. É Josué. Josué, capítulo 14. Luciano leu até na quinta-feira aqui Josué. Josué, capítulo que, irmão? 14. E aí você vira para o irmão e fala: ô irmão, por que nunca mais foi? Não, estou dando um tempo. E aí, meu irmão, nunca mais te vi? Não, mas estou com Cristo. E aí, meu irmão, nunca mais na fé? Não, mas não abandonei Jesus. Meu irmão, quem para nunca está observando que está o quê? Parando. Nunca está observando. E a pior coisa é você não observar que você está o quê? Caindo. Que você está desanimando. Eu senti isso uma vez, irmão. Eu sonhei que eu estava fora do evangelho. Misericórdia, irmão. Eu levantei, tomei um susto. Meu Deus, pelo amor de Deus, Pai, não me deixa não. Meu Deus, eu chorei, clamei a Deus, irmão. Porque eu sei, irmão, o que é que eu fiz, a luta que eu passei para eu estar o quê? No evangelho. E não é fácil, irmão. Não é fácil se entregar para Jesus. Porque quando você se entrega, você o que, irmão? Abandona uma vida e começa uma outra história. Você abandonou sua história e Deus começa uma nova história para você. A Bíblia diz o que, irmão? Uma canção diz assim: ó, uma nova história Deus tem o quê? Para mim. Mas para continuar na jornada, eu preciso o que, irmão? Não parar. E quantos param? Eu estava falando na terça-feira passada, ou no domingo passado, quantos irmãos pararam de vir para os cultos? Não é mais aperitivo para ele, o culto não é mais desejável, o culto não é mais relevante, não tem nenhuma relevância o culto.
Irmão, nós temos que lutar. Teve um irmão que ele botou lá no nosso grupo lá, um cara falando, para que tá na igreja todo dia? Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Eu fui lá, apaguei, digo, sai perturbado. Sai perturbado. E aí eu dei uma mensagem. Eu disse, irmão, não vai nessa não. Porque nós não temos culto o quê? Todo dia nós temos culto o quê? 3 dias. 3 dias. A semana é quantos dias? 7. Temos 4 para nós fazer o que bem quer, o que bem pensamos. O que, irmão? E aqueles dias nós chamamos o que, irmão? Está buscando a Deus. Hã? Entendeu, irmão? Então nós sabemos que às vezes tem irmão que é uma luta, é o trabalho, mora longe e tal. Sabemos disso, irmão. Nós não somos incoerentes de maneira nenhuma. Mas não, irmão, eu digo a você o seguinte: o dia que eu não venho pregar, eu fico doido. O dia que o irmão Cláudio prega, o dia que o Luciano prega, o dia que André prega, eu quero pregar também. Por isso que cada vez que eu subo aqui, eu dou um pitaco. Mas não desfazendo das mensagens dele. Mas é o desejo de que, irmão? De falar de novo. Mas eu tenho o que, irmão? Ter o domínio próprio. Isso aí chama domínio. Tenho que ter o domínio. Ele já pregou, Deus usou eles, a mensagem entrou no coração, Deus falou, o que é que eu vou falar? Não, então eu vou só dar um pitaco. Eu entendi dessa forma. Aí o pitaco eu dou dizendo, eu entendi, eu vi dessa forma, eu enxerguei a palavra que foi para mim, que eu já falei a vocês, quando eu sento aí, eu não me sinto como pastor, eu me sinto como membro, irmão, como ovelha querendo ouvir a palavra de Deus. E aí vamos lá, 14, versículo 6. Diz aí, irmão, vamos lá, acharam todo mundo? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. E os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jafoné, o quezineu, lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de quem? Em Gade Barneia, a respeito de mim e de quem? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gade Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. E os meus irmãos que tinham ido comigo, o que, irmão? Amedrontaram o povo. Mas eu que igreja? Eu que igreja? Para você continuar, você tem que o quê? Perseverar. Perseverar. E qual é o caminho que nós temos que perseverar? É o caminho para onde? Para a salvação. Se nós perseveramos, irmão, para o trabalho, trabalhar, para buscar o pão de cada dia, para pagar nossas contas, permanecer firme, ter o alimento na nossa mesa, fazemos isso no trabalho, temos que fazer da mesma forma para o que, irmão? A nossa vida é espiritual. Fazer a mesma coisa. Porque se nós trabalhamos para botar o alimento na nossa mesa, temos também que trabalhar para morar no reino dos céus. Nós não vemos essas pregações de hoje, irmão. Que nós falamos, venha que Deus vai te abençoar, ser uma bênção, você é isso. Irmão, a Bíblia diz, eu repreendo, disciplina quem eu amo. Jesus tem um amor por cada um de vocês. O amor dele é grande, o amor dele não cessa, o amor dele não para. Eu estava falando na terça-feira o seguinte, que Deus nunca tira a mão de quem, irmão? Das pessoas. Somos nós, o que, irmão, que saímos debaixo do quê? Da mão. Somos nós. Supomos, olha onde a luz está centralizada. Está centralizada aqui aonde, irmão? Aqui na Bíblia, para eu enxergar o quê? Mas se eu tirar ela aqui, irmão, a luz permaneceu no mesmo lugar. Foi eu que mudei o quê, irmão? Eu mudei de posição, eu mudei de condição, eu mudei de pensamento, eu mudei de caminho. E a pior coisa, lembra de Ló? Ou de Jonas? Para onde é que Jonas iria? Para onde? Nínive. Mas lá tinha outro navio parado para ele ir para onde? Tarsis. Qual dos dois ele pegou? Pegou para Jope. Chegou em Tarsis, ele pegou o navio para ir para onde? Jope. Eu vou para Jope. Deus me mandou ir para Tarsis, mas eu vou para onde eu quero, a vida é minha. O pastor fala isso, pastor, quem manda em minha vida sou eu. Quem manda em minha vida sou eu. Eu também leio Bíblia. Eu também sou crente, eu também entendo a Bíblia. Meu irmão,
Minha irmã, se Deus está me usando aqui em cima, ouça a palavra de Deus. Ouça. Deus não quer perder você. Deus não quer desistir de você. Mulher, Deus não desiste de ninguém. Se nós desistirmos dele, irmão, ele não pode fazer o quê? Nada em nossa vida. Porque a única coisa que Deus não se mete na nossa vida é o quê, irmão? O livre arbítrio. É você que escolhe. É você que diz com quem que vai ficar. É você que fala se vai prosseguir ou não. Mas nós temos que, irmão, que continuar. E Caleb está, vamos lá, o que ele falou? A respeito de mim e de você. Parei aonde, irmão? 8, né? Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor quem? Meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será o que, irmão? Sua e de quem? De seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor quem? Meu Deus. Para você alcançar os lugares, você tem o que, irmão? Que perseverar. Tem que perseverar. Qual lugar que você quer alcançar? Supomos, nós encontramos jovens namorando, mas você já fez planos para o casamento? Qual plano que você tem, irmão? Meu plano, eu me casei. Eu tenho 35 anos já junto, irmão. Pastor, que negócio é esse? É situação difícil? É. Ah, é só amor, é só rosinha? Não, irmão. Tem hora que, irmão, se zangamos. Tem hora que fico zangado, fico sem falar. Mas logo, que, irmão, tomamos o quê? Bem de novo. Porque, pastor, mas o meu casamento é um mar de rosa. Tenha cuidado com esse casamento mar de rosa. Tenha cuidado. Ou um ou outro não está vivendo, irmão. Porque sempre vai ter o quê, irmão? Sempre vai ter o que, irmão? Uma briguinha ali, outro negócio ali, sempre vai ter um desentendimento. É normal. Não é normal, não. Homem de Deus e mulher de Deus não pode. Abraão e Sarai pegaram lá, luta lá, depois que o que, irmão? Que H entrou lá. Vamos ter. Tem hora que a mulher tem que chegar lá e parece que fulana hoje amanheceu com os avessos. E quando a noite não é boa, então, hein, meu irmão? Irmãos, sabemos que tudo isso passa. As tempestades da nossa vida, o quê? Ela passa. As tempestades passam. O namorado não liga. Se não ligar, você não ligou para mim, também não liguei para você. É ou não é? Até agora você não me deu nem um tchan, nem uma. Vamos encontrar isso, irmão. Mas se vocês, o que, irmão? Estão dispostos a ir até o final, ninguém vai fazer vocês parar. Ninguém. As lutas vão vir, os problemas vão vir, mas vocês vão, o que, irmão? Superar. Vão superar. Assim também, o que, irmão? No cristianismo. Vai vir tentações, vai vir problemas, vai vir desânimo, mas você tem o que, irmão? Se superar. Porque tem um caminho a você chegar. E quando nós começamos, nós não podemos, o que, irmão? Parar. Então, Caleb está dizendo: eu perseverei, eu continuei, eu não parei. E onde é que Caleb agora está? Aonde? Onde é que Caleb está? Pisando na terra de quem, irmão? De Canaã. E não só Caleb vai entrar, mas vai entrar Caleb e também os seus filhos. Meu irmão, quando um pai e uma mãe está diante de Deus e serve a Deus, ele não entra sozinho, entra ele e arranca. Entra ele e arranca. Ele puxa o cordão de que, irmão? De caranguejo, sai puxando um por um. O cordão de caranguejo é assim, é amarrado um, que, irmão? Um no outro. O gordinho está na frente, né? Às vezes o magrinho vem lá atrás. Mas o que, irmão? Você está puxando toda a sua família. Por quê? Porque você está o quê? Caminhando com Cristo. Porque os nossos filhos, ele olha para nós, e nós temos que ser o quê, irmão? Espelhos. Temos que ser espelhos. Nosso filho tem que olhar para nós, irmãos, e dizer assim: poxa, minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é um homem de Deus. Tem que olhar para nós. Por quê? Porque não pode o quê? Parar. Não pode parar. Quando nós pegamos, meu irmão, na obra de Deus, não podemos o quê? Parar. A mulher de Ló olhou para onde? E ficou o quê? Parada. Ficou parada.
não orava mais, não buscava mais, não clamava mais. Tem muitos que estão assim, irmão, parado. Pastor, eu não virei estátua, mas está parado, está parada. Não lê mais Bíblia, não cultua mais, não busca mais, não ora mais, não tem mais entendimento entre você e Deus, não tem aquela comunhão, não tem aquela aliança. Não estou vendo um amém quando a palavra é dura. Temos que continuar, irmãos. Temos. A sua salvação é algo precioso. Alguém morreu por você. Um Deus vivo, um Deus poderoso preparou lugar para você morar. A sua morada não é aqui. O seu estabelecimento não é nesse local. Não se apegue a nada aqui, porque você tem uma morada com Ele. Ele disse: vou preparar a morada para vós. Ele foi na frente. É como aquela pessoa: deixa eu ver como é que está aqui o obstáculo, para depois você ir. É aquela pessoa que está preparando o caminho para nós. Então nós não temos nenhuma convicção ou nenhuma comunhão com esse mundo. A nossa comunhão está com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém. E aí ele fala o 10, agora, olha o que ele diz. Agora eis que, versículo 10, agora eis que o Senhor me conservou, o que, irmão? Com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda, o que, irmão? Andava onde? Agora eis que estou com 85, o que, irmão? Quantos anos se passaram? 45 anos. Com 40 anos, a vida dele está boa? Não. Onde é que ele está andando? Num deserto. Quando é que Deus te chamou? Deus não te chamou de vida boa, porque em vida boa, nenhum de nós queremos ser o quê? Crente. Você acha que eu vim ser crente porque a minha vida estava boa? Porque estava tudo mar de rosa? Porque eu estava ganhando bem? Porque eu estava com a saúde boa? Não, eu vi quando a minha vida estava desgraçada, miserável. Eu vi quando ninguém poderia resolver a minha vida, quando ninguém poderia mais me ajudar. Eu recorri a Jesus, foi numa vida desgraçada, na pior vida que eu levava, passando necessidade. Mas quando eu entrei na igreja, houve uma promessa dizendo: Deus vai mudar a sua história, e eu acreditei. Ele também fez essa história para você. Ele como é o nome? Falou com você, falou ao seu coração. Você não está aqui por estar, não. Uma pregação mexeu com você, uma palavra mexeu com você, e não foi a palavra do homem, foi a de Deus ao seu coração. E por que parar? Por que desanimar? Por que agora olhar para trás? Nós pegamos nesse arado: não vou olhar para trás, meu Senhor, eu vou prosseguir, eu tenho um lugar para morar. Caleb disse: eu estava com 40 anos quando ele me prometeu. E você pensa que a situação de Caleb foi fácil? Quantas vezes Moisés teve luta, teve problemas? Quantas vezes veio situações difíceis, mas ele não parava, ele não desanimava. Ele olhava por aquilo que foi feito para ele, a promessa foi feita para ele. Não, eu quero essa terra, eu vou para essa terra. Meu irmão, quando nós temos objetivo, nós não paramos. A pior coisa é o cristão sem objetivo na vida. O cristão que não tem objetivo da salvação, ele para, ele desanima na caminhada, ele não tem ânimo, não tem força, porque ele pensa que amanhã ou depois ele pode voltar, se levantar a qualquer hora. Não, se levante agora, se lance diante dele, aproveite. Jesus falou bem claro: aproveitar o quê? As oportunidades. E a oportunidade que eu tenho é agora. Eu quero seguir, eu quero vencer, quero continuar. Nós temos que continuar, irmão. Caleb disse bem claro: agora eu estou o quê, irmão? Agora esse que é o Senhor me conservou, o que, irmão? Em vida. Eu pergunto: por quantas lutas você já passou? Por quantas privações de morte você passou? Mas Deus te guardou, te protegeu. E cadê você? Cadê esse homem? Cadê essa mulher? Do que Deus já fez com você? Quantos perigos você passou? Quantas vezes pedimos para Deus: meu Senhor, me livra dessa situação, e Ele está livrando. E nós, cadê nós para Deus? Temos que levantar, não posso parar. Quantas curas Ele já te deu? Quantas vitórias Ele já te deu? De quanto acidente Ele já te livrou? E cadê nós? Cadê essa reação nossa?
Cadê esse levante nosso? Caleb disse: eu passei por lutas, eu passei por privações. Caleb viu luta, Caleb viu guerra, Caleb viu os inimigos querer tomar a posse da terra, mas ele falou: eu estou firme, eu estou forte, eu vou até o final. Porque quem me promete é justo, quem me promete é fiel. Ele me conservou em vida. Para que conservou em vida? Para entrar na terra, para possuir a terra. Deus está te conservando porque Ele quer que você entre no reino dos céus. E nós temos que perceber isso, temos que despertar para isso. Ele quer introduzir você. O inferno não foi feito para ser humano, foi feito para Satanás e os seus anjos. Não foi feito para o homem nem para a mulher de Deus. Não foi feito para o ser humano. Diz bem claro: e Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos, o lago de fogo. Não é para nós. Mas nós podemos escolher. Porque Ele disse: eis que proponho para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tudo te saia bem. A vida é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe. Levanta. Ergue a cabeça. Nós temos que dar continuidade, irmão. E ele fala no 11: estou tão o que, irmão? Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho o que? Agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte que o Senhor falou, que irmão? Naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo, que irmão? Prometeu. Expulse esses amorreus, esses jebuseus, esses fariseus da sua vida. O que é os amorreus? É o desânimo. O que é os fariseus? É o parar. O que é os jebuseus? É você desistir. Expulse isso. Expulse esse sono que pega você na cama, deixa você se levantar. Expulse esse cansaço. Expulse esse desânimo que está segurando você na sua casa, na sua cama. Expulse esse desânimo. Manda esse negócio cair fora. Vem para a casa de Deus. Diga: diabo, diga ao fraco que eu sou o quê? Forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Eu sirvo a Deus. Estou cansado, mas a Bíblia diz: venha a mim cansado e oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Eu vou porque Deus me dá força. Eu vou porque Ele me anima. Eu vou porque Ele me sustenta. Eu vou porque Ele me ergue. Deus disse bem claro: eu vou te erguer, eu vou te levar. E Ele disse: eu estou na minha força. Se vier guerra, eu estou pronto para ela. E se quando eu entrar lá tiver gente, eu vou expulsar. Expulse os inimigos do que é seu. Expulse. Expulse. Manda ele cair fora. Amém, irmãos? Amém. Expulse. Posso ler mais um livro? Posso mesmo? Filipenses. Filipenses 3:7. Vamos lá, irmãos? Acharam? Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei como quê? Como perda. Por causa de quem? Por causa de quem? De Cristo. Meu irmão, está tudo armado para você, tudo preparado, é uma festa, é uma brincadeira, é isso e aquilo, mas peraí, não vou não. Menina, você é besta, você é louca. Depois você vai, meu irmão. Você tem que perder para buscar quem? A Cristo. Eu vou perder diversões. Você também vai perder diversões. Você vai perder. Por quê, pastor? Você tem que estar com Cristo. Se você não perder nada, irmão, porque Ele disse bem claro: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Nós vamos perder, irmão. Perder, mas Cristo tem mais o que? Para nos dar. Então Paulo está dizendo bem claro: mas o que para mim era o que? Lucro. Isso considerei perda. Por causa de quem? De Cristo. Aparentemente era lucro. É lucro sim, você passear, você num lugar e no outro. Mas eu pergunto: e Cristo está sendo colocado para onde? Não, pastor, não vou na igreja, mas Cristo está no meu coração. Beleza. Todo mundo fala isso. Vai ao macumbeiro lá, falar com ele que ele está sem Jesus. Ele vai processar você. Vai processar.
Então ele está dizendo bem claro, tudo eu considero como o quê? Como perda. Tenho que perder, irmão. As vontades vêm. Ou você pensa que eu sou super-homem? Então nós temos que ficar firme. E aí, se você não perde nada por causa de Cristo, irmão, o que é que Cristo perdeu por mim, por você, por nós? O que é que Cristo perdeu por nós? Perdeu o trono. Saiu do trono, vivendo bem com o Pai, pertinho do Pai. Irmão, anjos lá, tal. Ele vai, deixa tudo lá. E o pior é que ele não vem o que, irmão? Aqui dançar, cantar, não. Ele vem o quê? Sofrer. Por quem? Por nós. Vem padecer por nós. E aí, olha o 8, olha o que ele diz. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade de quem, irmão? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as, e as considero como que, irmão? Lixo, para ganhar quem? Já pensou? E aí? Você está pronto para considerar as coisas como lixo? Mas vai ter um babado hoje lá que é o não vou, porque eu tenho o quê? Cristo. Vou desconsiderar isso. Isso é lixo para mim. Isso é lixo. Irmão, se você não olhar o mundo como lixo, você vive nele o quê? Todo dia. E todo dia o mundo tem o quê? Uma coisa o quê? Para nos dar. Se eu não considerar lixo o mundo, irmão, eu vou sempre, porque irmão, viver na lixaria. Esterco, né? Mais baixo ainda. Então Paulo está dizendo, é lixo, é esterco para mim. Eu quero Cristo. E tudo que está para mim, preparado para mim, voltado para mim, eu não quero, eu quero Cristo. Então nós temos que entender, pessoal, que para seguir a Cristo temos que deixar o quê? Tudo. E não é fácil. Quando eu falo tudo, pessoal, pelo amor de Deus, não vai dizer que você, não vou na praia, não vou no clube, não vou no... Não é nada disso não, pelo amor de Deus. Você pode ir no cinema, pode ir no clube, pode ir na praia, pode fazer, irmão. Tudo com ordem e com decência. Então nós temos que o que, irmão? Que permanecer firme. Há tempo, irmão, para nós brincarmos, há tempo para nós nos divertir, mas também há tempo nós o que, irmão? Recusar certas coisas por causa de quem? De Cristo. Não é por causa de uma igreja, irmão. Não é por causa de uma igreja, não é por causa de um pastor, é por causa de quem? De Cristo. Por causa de Cristo. E ele falou 9, olha o que ele falou 9. E ser achado, o que, irmão? Nele, não tendo o que, irmão? Justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado o que, irmão? Na fé. O que eu quero é conhecer a quem? A Cristo, e o poder da sua, o que, irmão? Ressurreição, e tomar parte dos seus, o que, irmão? Sofrimento, e me tornar como eles na sua morte, para de algum modo alcançar o que, irmão? A ressurreição dentro do que? Você quer alcançar a ressurreição? Fique firme, amém? Dê uma salva de palmas para ele, irmãos.